Somos nós, adultos, que passamos esses conceitos para os nossos filhos, são os professores que passam para os alunos. Então, estimular o aluno, estimular os adolescentes, as crianças, até um pensamento crítico, questionar, é o primeiro passo para você desconstruir essas desigualdades, sabe? Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é o feminismo na escola. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Educador. Hoje eu trago um tema super importante, não poderia ser diferente. Vocês já sabem qual é o tema, não preciso fazer mistério. Nós vamos falar sobre feminismo, esse tema que traz tanta polêmica, tanto burburinho dentro da nossa sociedade. Não vou falar só sala de aula, mas dentro da nossa sociedade. E eu tenho o prazer, esse é um dos temas que eu tenho prazer, eu tenho a alegria de trazer aqui no podcast Papo de Educador. Você inicialmente pode pensar, mas Damione, o que isso tem a ver com Papo de Educador? Qual que é o objetivo seu de trazer esse tema? Mas é importante lembrar que o objetivo do podcast Papo de Educador é formar o educador, é ajudar a formar o professor não somente em metodologias ativas, que tem sido com certeza o nosso foco, é um dos nossos principais objetivos, mas também ajudá-lo a ser um cidadão melhor, ou seja, é uma formação mais, como eu posso falar, uma formação mais holística, e dessa maneira o professor se inteirando desses temas que são polêmicos, que são às vezes tratados, ou às vezes que deveriam ser tratados, mais tratados e não são tratados. Então, quando nós trazemos esse tipo de tema, o objetivo é realmente colocar isso na mesa, para que de certa forma o professor possa julgar de maneira mais clara se ele pode trazer isso ou não para o currículo, para a escola, para a disciplina dele. E é com muita alegria que eu trago para vocês uma advogada, feminista e ativista e também podcaster. Eu gostaria de apresentar para vocês a host do Olhares Podcast, a Aline Hack. Seja bem-vinda pela primeira vez ao podcast Papo de Educador, Aline. Obrigada, Damione. Sou muito fã do Papo de Educador e me sinto muito feliz de ter te conhecido num evento de podcast, né? Para trazer aí um pouquinho dessa conversa dentro desse podcast que é tão importante, que fala com professores, que fala com educadores. É uma produção de um conteúdo muito valoroso. Eu conheci, como a Aline falou, a Aline num evento lá na Unicamp, né, Aline? Foi na Unicamp. Sobre podcast, foi um evento muito bacana. E desde lá a gente já faz alguns meses, a gente falou, não, a gente precisa gravar. Só que a Aline, gente, é aquela pessoa que chuta o escanteio, corre lá pra cabecear, defende o gol, sai comemorando, tem 1 milhão de atividades, 1 milhão de coisas. E foi muito difícil conseguir um horário pra gente gravar, né, Aline? Eu tava olhando esses dias, Damione, a gente se encontrou em abril do ano passado. Pois tá quase fazendo aniversário já. Mas muito obrigado por ter sido resiliente pelas dificuldades de gravar. E hoje nós vamos trazer para vocês um conteúdo bastante denso. Então fica com a gente que a conversa vai ser muito bacana. Muito bem, Aline. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta bastante completa e complexa, talvez, que seria o que é e, principalmente, o que não é o feminismo. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? O que é feminismo e o que não é feminismo? Se a gente pensar de uma forma bem didática, feminismo, quando nós falamos de feminismo, nós falamos sobretudo sobre direitos. Então, o que é feminismo? É feminismo um movimento social, travado inicialmente pelas mulheres que não possuíam direitos, que não se viam com os mesmos direitos que os homens. Então, essas mulheres, conjuntamente, se reuniram dentro de um contexto de identidade e elas formaram esse movimento tão bonito que é o feminismo para dizer que elas merecem direitos como qualquer homem. É óbvio que hoje em dia falar de feminismo não é falar só disso, né? Porque quando a gente fala de feminismo e a gente fala de direitos, a gente não fala só de mulheres, a gente fala de mulheres, de homens, fala de pessoas que não estão dentro dessa caixinha.
de gênero, homem e mulher, a gente fala de questão de classe, a gente fala de questão racial, a gente fala de sexualidade, opção sexual. Então, hoje em dia, o feminismo, pelo menos o feminismo do qual eu faço parte e estudo, que é chamado interseccional, ou seja, ele toca em vários pontos, em várias seções, do qual eu me afilio, né? É o movimento que tenta falar e tenta alcançar a maior parte dos direitos hoje que seriam garantidos a todas as pessoas, a todos os seres humanos. E aí, quando você me pergunta, Aline, o que não é feminismo? Não é feminismo você valorizar um direito em favor do outro sem verificar todas aquelas camadas que a pessoa tem, sabe? Então, muita gente fala que o feminismo é o contrário de machismo, por exemplo, que não é. Machismo é um comportamento social, é uma reprodução do patriarcado, né? Da valorização do homem como um ente familiar poderoso, como dono superior, né? Dono dos direitos. E o feminismo não. O feminismo não é a valorização da mulher, do matriarcado, não é isso. O feminismo é a desconstrução do machismo, né? A gente gosta de dizer que o contrário de feminismo é burrice. Sabe, é legal, você já falou nessa frase, acho que nas minhas próximas 3 ou 4 perguntas, né? Porque realmente é muito difícil falar de feminismo, pra mim, tá, que sou leigo, e pra você talvez não, né? Você já milita sobre isso, tem um podcast que fala sobre isso, o Olhares, que é maravilhoso. Nós vamos mencionar Olhares provavelmente várias vezes durante essa conversa. Mas pra mim é muito difícil falar de feminismo sem falar sobre o machismo. E inclusive eu tava percebendo agora durante a nossa fala que eu fiz uma lista aqui sobre algumas atitudes que seriam feministas na escola, né? E aí, na verdade, eu percebi que, na verdade, eu não fiz uma lista sobre feminismo, eu fiz uma lista sobre machismo. Pra você ver como que isso tá enraizado, é difícil, né? A gente desconstruir essa imagem do que é o feminismo e deixar de colocar o feminismo em oposição ao machismo, né? O machismo é que nem você falou, você falou que é uma ação, uma atitude, é isso? Qual foi o termo que você usou, Aline? Eu não lembro. É uma atitude reproduzida socialmente. Isso, onde você valoriza a masculinidade em detrimento ao resto, né? Já o feminismo é o contrário, seria um movimento social, é mais do que uma atitude, é um movimento social que não vem de hoje, não é isso? Não vem de hoje, não. Ou seja, muita gente já luta e já fala sobre isso há muito tempo. Se você começou a ouvir falar sobre isso e acha que isso é algo novo, não é. Já é um movimento bastante antigo, né? De séculos atrás, inclusive, né, Aline? Acho que eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso e o movimento feminista ele aconteceu basicamente em ondas, não é isso? Foi. Hoje a gente fala que o movimento feminista tem 4 ondas. Então, a primeira onda, ela veio cunhada na questão da igualdade de direitos propriamente dita. Então, ela veio há muitos séculos atrás, igual você mencionou, né? Ela começou ali durante o século XVIII, início do século XIX, junto com a Revolução Francesa. Então, aquelas revoluções, elas não afetaram diretamente as mulheres. Então, as mulheres estavam restritas aos ambientes privados, à questão patriarcal, à questão da construção da família, e elas não conseguiam ter direitos iguais aos homens, de modo geral, tá? Então, começou a primeira onda aí do feminismo no sentido delas conseguirem ter direitos e direitos humanos, né? Hoje são os conhecidos direitos humanos, que são os direitos inerentes a toda e qualquer pessoa, independente da classe social, do gênero, da cor, da etnia, da sexualidade. Então, são direitos da criança, do idoso. Então, são direitos humanos, são os garantidos a todas as pessoas, independente das suas especificidades. E já na segunda onda do feminismo, já veio uma questão um pouco mais delicada, porque o que acontece? As mulheres já estavam se emancipando dentro dos espaços privados,
Só que, com a questão da Revolução Industrial, algumas começaram a trabalhar, começaram a formar sindicatos na época, e essas mulheres não eram representadas, né? Então, a gente começa a conversar sobre a igualdade dos direitos da mulher em relação ao homem fora dos ambientes privados. Então, uma série de fatores começaram a surgir, como igualdade salarial, como representatividade política, como questão da violência doméstica, do divórcio, porque essas mulheres começaram a se emancipar, começaram a ter direitos sobre os próprios dinheiros, né? Sobre os seus salários, começaram a ter direitos sobre os seus próprios salários, e isso começou a gerar discussões a respeito da forma como gastar e tal. E aí você vai observando que sempre a questão patriarcal, a questão do machismo, tenta colocar a mulher numa questão de inferioridade. E é desde o início que a mulher tenta combater isso tudo. É interessante a gente observar, Damiane, que da segunda onda para a terceira onda, que a gente gosta de dizer que a mulher ela se identificou com uma mulher. Então, quando a gente pensa em tudo aquilo que uma mulher sofre somente pelo fato dela ser mulher, isso tem a ver com uma questão de identidade, e foi quando a terceira onda surgiu. E foi quando surgiu também a questão da Simone de Beauvoir, que ela fala: uma mulher não nasce mulher, torna-se, né? Então, é a sociedade que molda essa mulher, é a sociedade que fala para ela como ela deve ser. Quando a Simone de Beauvoir falou isso, que uma mulher não nasce mulher, ela torna-se, ela disse: olha, o conceito de mulher é um conceito construído socialmente, é um conceito que a gente tem que analisar detalhadamente desde o momento que dessa menina nasce até o momento que essa menina morre. Então, você começa a analisar desde ali a concepção. A menina nasceu, ela vai usar rosa, ela vai usar a cor de menina, ela vai ter o brinco na orelha para diferenciar ela, porque afinal de contas um bebê menino e uma bebê menina só se diferencia fisicamente, tirando a parte do sexo, né, do bebê pelado. Mas se você colocar uma menina e um menino do lado um do outro de roupa, se não tiver um brinco, uma roupinha rosa, você não sabe. Você concorda comigo? É verdade. Não, concordo. Eu tenho um bebê de 3 meses em casa, né? Então, com muita frequência, quando ele tá com uma roupa de cor neutra, eu me pergunto qual é o nome dela. Pois é. Eu falo, é Lucas. Então, outros fatores começaram a ser discutidos, como, por exemplo, o controle do corpo da mulher, o controle da vestimenta, o controle dos espaços sociais que elas devem ocupar. E tudo isso tem a ver com a identidade de gênero, que até mesmo que a Judith Butler também fala, né? Dessa construção social que coloca a mulher numa caixinha, dizendo o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então, a discussão de ser mulher num contexto socialmente atribuído, fora as questões de direitos que eram antigamente travadas ali frente a frente, começaram a ser um pouco desmembradas, se eu posso dizer assim, porque as mulheres falaram: não, mas não tem como a gente buscar os mesmos direitos políticos se dentro de um contexto de identidade a sociedade patriarcal coloca a gente dentro do espaço privado. Então, fica complicado eu sendo mulher e a sociedade me identificando como uma mulher. A mesma sociedade que diz que o lugar da mulher é no espaço privado e não no espaço público, eu ser uma pessoa pública e, consequentemente, eu não alcançar um espaço político, um espaço de liderança, um espaço de representatividade. Então, a Simone de Beauvoir, que é um ícone dessa época, e logo depois vieram tantas outras mulheres, porque isso aí começou na década de 40, mas esse movimento da terceira onda ele vai até a década de 90, então nós temos expoentes como Angela Davis, temos Audre Lorde, temos a própria Eleanor Roosevelt, quando ela fez nos Estados Unidos a questão da Declaração dos Direitos Humanos, leis dos Direitos Civis de 64.
a própria criação da ONU depois da Segunda Guerra, tudo isso teve a mão de mulheres e a gente consegue ver que essa onda influenciou diretamente a Constituição de 1988. Uma coisa também que perpassa todas as ondas do feminismo é a luta pela emancipação sexual da mulher. Então a mulher a todo tempo ela está querendo que o seu corpo não seja algo que não seja seu. Então a mulher ela tá lutando pelo divórcio, ela tá lutando pelo direito de ser mãe e de não ser, ela tá lutando, e isso envolve desde a lei do planejamento familiar, a aprovação do uso de anticoncepcionais, até a questão do aborto, que é discutida até hoje no Brasil inteiro, e no Brasil e no mundo inteiro. E no mundo. Né? Então é uma questão ainda controvertida para muitos países. Essa questão da liberdade sexual da mulher e o divórcio também, né, da mulher deixar de ser um patrimônio do marido, porque ela é livre, ela pode se casar de novo, ela pode amar de novo, né, o direito de amar quem ela quiser. Eu gosto de dizer que a mulher só adquiriu o direito de amar quem ela quisesse quando foi aprovado aqui no Brasil o casamento entre homossexuais. Então, pensar que a mulher só pode amar quem ela realmente quer, e aí, independente de ser um homem ou uma mulher, a gente alcançou recentemente. Então, a gente precisa pensar o quanto as conquistas das mulheres são travadas há muito tempo e até hoje algumas não chegaram a ser conquistadas. E a quarta onda do feminismo, que é uma onda um pouco mais recente, ela veio com a tecnologia. Então as mulheres, gosto de dizer que a quarta onda do feminismo é uma mistura da tecnologia com a interseccionalidade. Porque a partir do momento que essa mulher começou a descobrir qual o seu lugar na sociedade, no conceito de mulher, ela procurou também entender qual o lugar dela no conceito de outra coisa que não seja mulher. Então, qual é o meu lugar como mulher lésbica, como mulher trans, como mulher negra, como mulher pobre, como mulher rica, como mulher branca, como uma mulher dentro de um casamento, como uma mulher divorciada. Então, as mulheres começaram a refletir de forma interseccional, ou seja, várias sessões, e ao mesmo tempo, essas mulheres começaram a trabalhar o movimento feminista com o uso da tecnologia. Então, começaram a utilizar-se de instrumentos tecnológicos para conversar com outras mulheres e tentar alcançar mais pessoas, porque quando a gente fala de feminismo, a gente não fala de uma mulher ou de várias mulheres, a gente fala de todo mundo. Isso que você falou agora me deu na cabeça. Eu queria que você me ajudasse a tentar clarear as minhas ideias aqui. Com essa quarta onda, então, do movimento feminista, então ele não trata somente de mulheres, né? Porque parece que a pauta que você está falando que está sendo defendida na quarta onda é uma pauta não exclusiva de mulheres. É isso mesmo? Sim, eu entendi certo? É isso mesmo. As mulheres começaram a ver que se elas não apoiassem a comunidade LGBT, se não apoiassem as pessoas negras, se não começassem a pensar num mecanismo de opressão de mulheres, raça e classe, essas mulheres não conseguiriam uma emancipação de uma forma generalizada, de uma forma ampla. Ou seja, eu como mulher, eu não posso pensar no meu contexto apenas. Eu tenho que pensar no contexto de outra mulher que não tem a mesma realidade que a minha. Então, quando eu penso, por exemplo, em um direito político, as mulheres hoje representam 15% da Câmara dos Deputados, por exemplo, que é a realidade hoje de 2019. Né? Após as eleições de 2018, a gente conseguiu aumentar de 9,7% para 15%. Quantas dessas mulheres são negras? E se a gente pensar que 50% da população é negra,
Essas mulheres estão representando as mulheres, que são 50%, e 50% da população como um todo que é negra. E quantas delas são negras? Eu acho que esse 16%... 15%. Desculpa, 15% nem é um número tão... nem é representativo de nenhuma forma, muito porque a própria Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que eu acho muito legal, que ela fala que o opressor ele não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Então, talvez por favor, me ajude se eu tiver feito uma interpretação equivocada dessa frase, mas muitas vezes nós temos mulheres que ajudam a perpetuar esse estereótipo. Sim, infelizmente sim, normalmente são mulheres de classe média brancas. Entendi. Então, existe um certo padrão, né? E me diga uma coisa, eu analisando todas essas ondas e isso que nós estamos vivendo agora, eu vejo alguns movimentos, eu não sei se o termo é... Olha, desculpa, desculpa você que está nos ouvindo, porque quando eu falo sobre temas assim que para mim são complexos e às vezes eles podem ser polêmicos, eu fico todo cheio de cuidados e de dedos para tentar não usar a expressão correta ou falar alguma coisa de maneira equivocada. Então, se eu fizer, por favor, me corrija, tá, Aline? Tá porque bom. o objetivo é mostrar que todos nós aqui somos seres humanos e o Papo de Educador é um lugar seguro, é um lugar onde nós podemos, assim como a educação deveria ser, é um lugar onde nós podemos aprender sem sermos culpados e sem sermos punidos pelos nossos erros, né? Então, é uma maneira onde nós podemos nos corrigir e nos ajudarmos a crescer. Então, eu vejo que, de certa maneira, um certo... eu não sei se eu chamo de regresso social, tá? Porque eu vejo a necessidade da nossa sociedade de certa maneira, de seccionar as mulheres. Novamente, quando eu vejo, por exemplo, na cidade de São Paulo, um vagão especial para mulheres no trem, alguns lugares que são permitidos somente para mulheres. Agora no Carnaval, nós estamos, não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas nós estamos nos aproximando do Carnaval e eu vi várias reportagens de adesivos falando não é não, ou seja, a necessidade de marcar a mulher para que ela possa ser marcada como um indivíduo. Eu entendo que o adesivo em particular é um movimento de afirmação, de empoderamento, mas a necessidade de marcar o corpo da mulher para deixar isso claro, me parece de certa maneira um regresso social e não um avanço. Como que você enxerga essas coisas, Aline? É como se fosse um mal necessário, sabe o que eu quero dizer? Sei. Isso entra num ponto que é um ponto enfrentado pelas mulheres há muitos anos, que é a violência, né? Se a gente analisar que hoje, no Brasil, uma em cada 11 mulheres é estuprada no Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é morta, a gente criar instrumentos diante desses índices altíssimos de violência, criar instrumentos para que essas mulheres se sintam protegidas, é um mecanismo que a gente tem de devolver a dignidade a essas mulheres. Porque quando nós falamos de violência cometida contra mulheres e meninas, e aí eu acho importante comentar sempre mulheres e meninas, a gente está falando que as mulheres elas não têm direito à cidade. E quando você, colocando nesses pontos que você está falando, de bloquinhos de rua, de metrô, da mulher poder parar num lugar... É uma lei municipal que permite o ônibus parar onde ela quiser, depois de determinado horário. Nós estamos falando que essa mulher ela não consegue transitar livremente em segurança nos espaços. A gente está falando que a sua sexualidade ela não é respeitada. É quase um atestado de falência do Estado, né? Da sociedade. Eu acho que é um estado de falência do ser humano, né? Pois é. Porque se você pensar nesses índices que eu te apresentei, que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no mundo, a cada 5 minutos uma é morta, e o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países que mais comete feminicídio no mundo, você entende por que as mulheres estão clamando por espaços de sobrevivência e de segurança. Porque esses índices são divulgados diariamente. A gente está no mês de fevereiro, e a gente tem índices de feminicídio no Brasil inteiro já passando dos 50. Então, e por que essas mulheres estão morrendo? Por que essas mulheres estão sendo abusadas? Simplesmente porque a sociedade construiu que elas não são donas dos próprios corpos. É como se o corpo feminino fosse algo que pode ser usufruído pela sociedade. Então, a gente vê isso num ônibus, quando uma pessoa passa a mão na mulher, dá uma encoxada no ônibus, passa a mão nas partes íntimas dela, quando essa mulher é perseguida na rua,
quando essa mulher é reprimida porque não tá com uma roupa que, abre muitas aspas, não é adequada. Quando essa mulher comporta-se livremente em relação à sua sexualidade, ou seja, se ela não quer ter um namorado, mas quer ter relações sexuais com uma outra pessoa, isso é recriminado, mas se fosse visto pelo ponto de vista masculino, não seria. Então eu gosto de dizer, Damiani, que a gente pensar se uma coisa é machismo, por exemplo, é pensar que se aquilo ali que estivesse acontecendo com um homem, se a sociedade se comportaria da mesma forma. Eu acho excelente essa sua posição. Podemos trazer um exemplo. Eu aposto que tem algumas das pessoas que estão nos ouvindo que pode estar pensando assim, não, o Damiani está comendo bola, não, nada a ver esse negócio de machismo, ou de feminismo, ou de necessidade, ou de como a sociedade... Mas eu vou fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo agora, então pare e responda para você mesmo, então responda nos comentários, nas nossas redes sociais. Para você, o que é uma roupa inadequada para uma mulher usar? Né? O que é uma roupa inadequada? Pensou? Agora é o seguinte, qual é uma roupa inadequada para um homem? Bom, é simples. Acho que eu aposto que você que está nos ouvindo vai ter muita dificuldade. É muito fácil você entender, no seu ponto de vista, o que é uma roupa inadequada para uma mulher. E da mesma maneira como é proporcionalmente, inversamente difícil para você falar o que é uma roupa inadequada para um homem. Né? Eu acho que isso tem a ver muito com isso que você está falando, né, Aline? Como que a mulher ela de certa forma objetificada, né? Como o corpo da mulher não é pertencente à mulher, né? E tem outra situação, sabe, Damiani? Porque uma das maiores violências que as mulheres sofrem hoje, eu gosto de dizer que é o estranhamento, que é a pessoa olhar para a mulher naquele espaço e falar: o que essa mulher está fazendo aqui? Sabe? Então, por exemplo, uma mulher está dentro de um grupo que é ocupado majoritariamente por homens. O que essa mulher está fazendo aqui? Uma mulher uma menina está num clube de matemática, está dentro de uma feira de ciências, está no grupo de robótica. O que essa menina está fazendo aqui? Isso é uma violência psicológica muito grande para uma mulher. Ainda mais se essa mulher ou se essa menina estiver num contexto ainda mais silenciado. Por exemplo, quando você vê uma mulher indígena na universidade, você pergunta: o que essa mulher está fazendo aqui? Ou quando você vê uma menina negra dentro de uma escola particular, o que essa menina está fazendo aqui? Então, a gente começar a analisar essa nossa forma de pensar é o primeiro passo para a gente começar a trazer mais oportunidade para mulheres e meninas. Porque dentro de um contexto de profissão, de lugar em casa, espaço político, de andar na rua, se você observar, a mulher sempre é criticada e o homem normalmente é exaltado. Colocando dentro de um contexto de família, quem é que vai ajudar nas tarefas domésticas? Já foi comprovado que as meninas exercem 30% mais tarefas domésticas que os meninos. Numa escola, quem vai lidar melhor com matérias de exatas e de humanas? E aí, por outro lado, quantas professoras são em comparação a professores? E por que elas são em maior quantidade? Por que as mulheres são em maior quantidade na enfermaria, na assistência social, na psicologia, nas escolas? Porque a elas foi atribuído o dever de cuidado. Então a gente começa a pensar também nesses lugares que as mulheres estão ocupando. Por que uma mulher não pode ser professora de matemática? Por que uma mulher não pode ser uma professora de física? Não pode ser uma cientista, né? E aí, passando mais pra frente, por que em determinados espaços profissionais, os espaços que as mulheres ocupam quando elas estão em quantidade de vagas ocupadas, por que não é dado a elas as vagas mais criativas ou as vagas de gestão? Então, a gente começa a analisar e volta naquele ponto que eu te falei. Quando a gente nasce, se não coloca um brinco na nossa orelha e um vestido cor-de-rosa, a gente passa facilmente por um menino, né? Um bebê homem. Por que a sociedade vai moldando a mulher e colocando dentro de uma caixinha durante toda a fase do crescimento dela e da emancipação dela?
Eu acho que essa aí que entra aquela frase da Simone de Beauvoir também, que ficou famosa no Enem, né? Que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Ela faz uma distinção entre sexo e gênero, né? E acho que ela fala em relação a... Ou seja, claro que você vai nascer homem ou mulher, ou sexo masculino ou feminino, e esse gênero de mulher, né? Ele vai sendo construído pela sociedade à medida que, de certa forma, a sociedade hoje de herança patriarcal vai tolhindo esses direitos, né? Pelos quais o movimento feminista luta para que eles sejam restaurados. Exato, e se nós mulheres não identificarmos esses problemas, e se nós não começarmos a ver que isso é um problema e nós não quisermos mudar esse contexto, nós vamos ser sempre as pessoas dentro das caixinhas submissas e subestimadas. Então eu gostaria de entrar agora no aspecto da escola, Aline. E como, no caso, o machismo, vamos falar do machismo, ele pode se manifestar, porque nós já falamos que não é como o machismo ele não é oposição ao feminismo, o feminismo não é oposição, mas o machismo ele tende a diminuir, né, o gênero feminino, ele tende a querer se sobressair, então é importante a gente entender ou não. Não, você está correto. Então eu separei aqui alguns exemplos e eu gostaria que você comentasse, a gente pudesse conversar sobre isso, tá? Inclusive eu gostaria de falar duas coisas, né? Agora o mês de março, que é o mês de lançamento desse episódio, é um mês onde está sendo lançada uma campanha na Podosfera que é o podcast É Delas. Então, nessa campanha, o podcast É Delas visa dar notoriedade a essas mulheres que estão na podosfera e não somente isso, também incentivar que as mulheres participem, mas não sei se você que está nos ouvindo sabe, talvez você tenha conhecido o podcast através do podcast Papo de Educador e talvez estranhe o que eu vou falar, mas o podcast é uma área muito masculina, né? A presença feminina, ela não sei se é o correto, mas minoritária, ou seja, a quantidade de homens fazendo podcast é muito superior à de mulheres. No entanto, aqui no podcast Papo de Educador, eu tenho uma alegria, um orgulho muito grande de dizer que isso nunca foi a verdade, né? Então, as mulheres aqui, elas nadam de braçada no podcast Papo de Educador, e talvez isso aconteça por vários motivos, né? Por estar cercado de mulheres geniais, de mulheres maravilhosas, mas eu talvez imagino que, Aline, na minha criação, desde a minha infância, eu sempre estive envolvido com mulheres muito fortes, muito determinadas, muito independentes. Então eu nunca consegui olhar a mulher como algo diferente do que ela é, né? Como forte, como guerreiro. Então, assim, nunca consegui ver essa distinção de gênero presente na minha vida. Então, para mim, quando eu comecei a ouvir falar que esse movimento do podcast é delas, ou seja, que é necessário marcar a presença, que tenham mais mulheres, eu nunca consegui entender muito bem por que as mulheres não são tão representativas assim, na podosfera, né? Que interessante você compartilhar isso, de você estar cercado por mulheres, e aí eu trago a provocação de que você está cercado por mulheres, normalmente professoras, né? Ou não? Não, também. Quando eu falo de mulheres fortes, não só professoras. Eu falo família mesmo. Ah, tá, porque... Mãe, tia, madrinha. Porque pensando num contexto de educação, remete ao que eu falei anteriormente, né? Que é dado às mulheres o local de cuidadoras e educadoras, né? Então, acaba que essas mulheres são mais presentes dentro desses espaços. Então, acaba também de dizer, eu acho que nesses espaços temos mais mulheres e menos homens. E aí, avaliando friamente, por quê? Nessa questão de mulheres fortes, eu gostaria de te provocar com um retorno dessa sua fala. Para você, o que é uma mulher forte? Eu acho que é uma mulher que apesar dessa sociedade patriarcal, ela marca a posição dela. Né? Ela não se deixa, digamos assim, submergir nesses conceitos e preconceitos da sociedade. Por exemplo, eu posso dar um exemplo assim, com bastante orgulho da minha própria esposa, né? Ela é uma pessoa que eu considero bastante, digamos assim, esse estereótipo forte. Então ela trabalha numa indústria metalúrgica e ela tem uma posição de liderança
Então, embaixo dela deve ter, sei lá, uns 50, 60 homens, que é uma indústria bastante masculina, né? E que sempre se fez por respeitar, nunca deixou nenhum tipo de assédio ou qualquer tipo de iniciativa inadequada fora do controle. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, quando eu a conheci, ela já tinha tudo o que ela sempre sonhou em ter, já tinha um apartamento, já tinha uma casa, ou seja, tudo que ela tem e que se espera, e que a sociedade, de maneira geral, espera que seja coisa do homem, sabe? Então você acha que ela é forte porque ela enfrentou tudo isso? Exatamente, não se deixou submergir, essa é a ideia, mas manda bala, pode descer o cacetete aí. Não, eu achei interessante a colocação. Eu acho que as mulheres que conseguem enfrentar as questões, né, de conseguir o que querem, ter independência financeira, são todas mulheres muito fortes. Mas a gente não pode deixar de valorizar as mulheres que estão dentro dos seus espaços de caixinha, que também são mulheres fortes, porque estão ali resistindo, sabe? Como assim, Aline? Dá exemplo pra gente aí. Eu vou colocar num exemplo bem prático. Uma mãe de família de 3 filhos, que o pai saiu de casa, ela é doméstica ou ela trabalha no emprego das 8 às 8 da noite, não tem com quem deixar os filhos, mas tá todo dia ali. E chega de noite e ainda tem que colocar menino pra dormir, tem que verificar a tarefa, tem que ficar de olho na criança pra criança não cair na marginalidade. Eu acho que essa mulher é tão forte quanto uma mulher que se destaca profissionalmente, vencendo todas as barreiras do machismo. Então, a gente tem que valorizar as mulheres dentro de todos os seus espaços. No espaço que ela escolheu ocupar, né? Às vezes que ela escolheu, às vezes que é o único espaço que ela tem para ocupar naquele momento. Por falta de opção, caramba. Né? Eu também considero toda mulher forte aquela mulher que vive numa situação de violência doméstica e não consegue sair. Aquela mulher que decide suportar uma violência doméstica em favor dos seus filhos e que muitas vezes perde o apoio de todas as pessoas da família. E essa mulher é muito mais forte do que outras, né? Que julgam porque ela tá ali. Ela é uma mulher que resiste. E às vezes ela precisa de uma força a mais de uma outra mulher ou de uma outra pessoa para tirá-la da situação de violência, mas ela é tão forte quanto. Então essa questão de força, é interessante a gente começar a analisar o que é força, sabe? Toda mulher tem uma força interna. Toda mulher tem uma capacidade interna de enfrentar a sua realidade. Então, é importante a gente fazer, e aí vem também o feminismo para dizer isso, é dar nome às coisas, dar nome às situações, dar nome às violências, dar nome aos sentimentos das mulheres. E isso faz com que elas se tornem fortes. Porque a partir do momento que a gente dá um nome para alguma coisa que a gente luta contra ou luta a favor, a gente se torna mais forte. Cara, eu tô me sentindo meio babaca agora, viu, Aline? Não tá... Mas não é não, rapaz. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Mas olha, viu? tem um projeto bem lindo, foi até um episódio do Olhares, que trouxe bastante esse contexto de mulheres fortes. O nome do projeto se chama Mulheres Inspiradoras. É um projeto da professora Gina Vieira, ela é uma professora da rede pública aqui do Distrito Federal, professora de literatura. Ela é uma mulher negra, de uma situação menos privilegiada aqui no Distrito Federal, uma região mais periférica. E ela contextualizou para as crianças quem seriam as mulheres inspiradoras da vida delas. Fez o convite para essas crianças a partir da leitura de outras mulheres. Então essas crianças e adolescentes leram a literatura que ela preparou para esse projeto, conseguiram identificar nas personagens, nas histórias, que mulheres dentro do contexto dessas crianças e adolescentes também se encontravam em determinadas situações. E ao final desse projeto ela convidou as crianças para escrever a história da mulher inspiradora da vida delas. E muitas foram entrevistar suas mães, suas avós, suas tias, a vizinha que cuidou na infância. E aí, quando essa criança ou adolescente chegava para essa mulher e falava que ela era uma mulher inspiradora para ela, essa mulher falava: eu, mulher inspiradora? Não, meu filho, não, eu sou uma mulher comum. Eu não... E aí a criança, dentro de toda a literatura que ela teve, dentro de todas as histórias que ela leu,
e que foi debatido na escola, ela conseguia provar para a mãe, para a tia, para a avó, para a mulher inspiradora da vida dela, que essa mulher tinha uma história inspiradora também, que poderia ser contada. E essa mulher também era uma mulher forte. Então, é interessante a gente contextualizar, e eu acredito de verdade que você seja cercado por mulheres fortes, porque as mulheres fortes estão em todos os lugares. É por isso que tantas pessoas têm tanto medo do feminismo, porque o feminismo é cercado de mulheres fortes querendo trazer força a mais mulheres, para tirar elas de situação de vulnerabilidade, de violência, opressão, fazer com que essas mulheres criem seus próprios rumos, com as suas próprias pernas, se identifiquem a partir de si mesmas. Ai, caramba, acho que eu preciso dar uma pausa aqui e pensar, refletir um pouco aqui. Caramba, que coisa legal, viu? Obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente. Poxa vida, eu tô me sentindo babaca aqui agora de ter pensado isso, né? Para com isso, Damiano, você não é babaca. Você sabe, é interessante você trazer esse contexto, porque para todas as pessoas existe esse momento de desconstrução, existe esse momento de reflexão. Então, quando a gente fala alguma coisa ou provoca, muitas vezes não é uma escuta muito fácil, sabe? Então, a gente começa a refletir sobre a nossa própria situação, sobre o nosso privilégio, sobre quantas coisas nós tivemos em favor de nós e quantas coisas realmente foram duras da vida. E você fazer essa análise faz parte desse caminho pra gente se tornar uma pessoa melhor, sabe? Pra gente começar a verificar, e aí eu falo na condição de educador, a gente começar a observar quais as coisas a gente está reproduzindo, sabe? Porque a partir do momento que aquilo ali é desconstruído, ele é quebrado. Então, você começa a ver, você começa a observar com mais cautela a sua linguagem, a sua forma de chamar a atenção de um aluno, por exemplo, ou dos seus filhos, ou dos seus sobrinhos e sobrinhas, sabe? Então, a gente vai observando umas coisas assim que parecem ser tão bobinhas, mas fazem o maior sentido quando a gente desconstrói esses pontos corriqueiros. Essas distorções, talvez, essas situações. Eu vi, como eu sou uma feminista de carteirinha, né? Vez ou outra o pessoal me manda alguma coisa lá no Instagram, me manda no WhatsApp, né? E aí me mandaram essa semana que eu achei bem, bem bonitinho. Eu vou tomar a liberdade aqui para ler, que é bem assim, ó. É do perfil Já Falou para o Seu Menino. Aí mandaram assim: moça, você tem boia de braço? Aí ela: tenho. É pra menino ou pra menina? Aí o menino responde: é pra não afundar. E aí a gente percebe o tanto que a gente constrói esses estereótipos na cabeça das crianças. Porque a criança queria uma boia pra não afundar, independente de que cor, de desenho de bichinho, sabe? Somos nós, adultos, que passamos esses conceitos para os nossos filhos, são os professores que passam para os alunos. Então, estimular o aluno, estimular os adolescentes, as crianças, até um pensamento crítico, questionar, é o primeiro passo para você desconstruir essas desigualdades, sabe? Então vamos lá, eu gostaria então de dar alguns exemplos assim de coisas que nós precisamos desconstruir, que o professor precisa desconstruir dentro da escola. Rafael, coloca uma música felizinha de fundo agora aqui, animadinha, pra dar um up no clima aqui nessa lista. Vamos lá, você topa esse desafio, Aline? Então eu tenho alguns pontos lá, vamos lá. Primeiro, os meninos jogam futebol e as meninas jogam vôlei. Errado. Então, acabou com essa palhaçada. Acabou a palhaçada da educação física. Inclusive, meninos gostam de dançar também. Pô, legal isso. Meninos gostam de dançar. Então, estimular os meninos à dança ajuda a ter meninos menos tímidos e mais integrados com a sociedade, né? Então, mas menino não gosta de balé é coisa de menino. Então pensa, eu não tô dizendo que balé não é coisa de menino também, mas se você acha que um outro tipo de dança vai trazer mais meninos pra dança, faça outro tipo de dança contemporânea, street dance. Menino, eu conheço tanta menina que joga futebol, tanta menina, deixa as meninas jogar futebol. Olha aí a Marta, as meninas têm um ícone feminino para se inspirar.
Então deixa as meninas jogar futebol, o vôlei também, deixa os meninos jogar vôlei. A minha irmã na adolescência era show de bola no futebol, viu? Verdade. Aí, deixa eu aproveitar, já que a quarta onda é pra definir todos, então tiram os gordos, por favor, do gol. Por favor. Tirem os... Deixa a gente jogar na linha. Tira as pessoas gordas do gol. Tira. Exato. Deixa a molecada jogar no lugar onde ela quiser. E faça times mistos também, sabe? Ensina as meninas a serem mais competitivas e os meninos a respeitarem mais as meninas. Serem menos agressivos. Ah, que bacana. Outra coisa, exatas, você já falou isso, né? Mas exatas são pra meninos e humanas são pra meninas. Não, errado também. Tem tanta mulher boa aí nas exatas. Eu nunca fui uma menina das exatas, né? Eu sempre fui uma menina das humanas. Mas na minha turma tinham muitas meninas boas nas exatas, viu? Inclusive, uma delas hoje é cientista, é química da Coca-Cola. Então, assim, deixem as meninas irem pra TI. Conheço mulheres programadoras também. Lá na Campus Party, onde, né, não tivemos o prazer de nos encontrar, mas nós vimos muitas mulheres da área de tecnologia mandando ver lá na parte de robótica, inteligência artificial, programação. Então, deixa as meninas programarem, deixa as meninas mexerem com robótica, fazer cálculo. Afinal de contas, né, a gente tem aí o Estrelas Além do Tempo mostrando que antigamente as mulheres que comandavam a matemática da NASA, né? Então, quando é que isso acabou? Pois é verdade. Outro ponto. Meninas levam doce salgado, meninos levam refrigerante. Errado. Isso aí tem a ver um pouquinho com aquela coisa que você tinha falado, que talvez começou a falar e a gente acabou mudando de assunto, do perfil da menina em relação ao cuidado, algo desse tipo. Tipo, os meninos não têm habilidade pra fazer um prato Exatamente. salgado, Você tá dizendo que os meninos não têm habilidade pra cozinhar. Deixa os meninos cozinharem. Conheço muito menino que cozinha bem. Inclusive, dica para os pais, ensine seus filhos a cozinharem o básico. Não é só as meninas, nem só os meninos, é todos. Toda pessoa deveria aprender a cozinhar o seu alimento, porque isso é um ensinamento de sobrevivência. Então, ensina a galera... Nossa, eu perdi as contas de amigo meu que foi morar fora, morar em outra cidade, e ficar me mandando mensagem, perguntando como é que faz arroz, entendeu? Então, tamo aí, tem esses mecanismos. Esses dias eu vi dentro da área de brinquedos do Walmart, acho que do Walmart, os brinquedos de cozinha não eram cor-de-rosa. Eram todos miniaturas da Black & Decker pretas. Então, acho interessante tirar a cor desses brinquedinhos de criança e de menina, o que é de menina e de menino, para deixar que os meninos brinquem o tanto que eles quiserem aí e aprendam a cozinhar desde pequenos, né? Meninos e meninas, qual doce vocês querem lembrar? Inclusive, meu sobrinho faz uma sobremesa maravilhosa. Eu cozinho bastante aqui em casa, inclusive quando a gente recebe visita, quem cozinha aqui em casa sou eu, né? Que coisa, então vamos incentivar os nossos filhos a isso mesmo, né? Eu acho que tá Pois super toda vez que isso. tem festa da minha família, quem leva o bolo é o meu sobrinho. Ai, que bacana, massa. Tem mais alguma coisa que eu esqueci aí? Deve ter mais um monte, né? Então você que está nos ouvindo, se você tem mais coisas da lista aí que não pode, que tá errado, nos ajude aí, coloca nos comentários, coloca nas redes sociais, manda por e-mail pra gente poder construir essa listinha juntas. Aí eu gostaria também de dar algumas dicas, algumas sugestões de como trabalhar esses temas, como o professor pode trabalhar esses temas. E uma das ideias que eu procurei na internet, eu tava dando uma pesquisada sobre isso, fazendo a lição de casa aqui, eu vou deixar 2 links, um do link da Nova Escola, sobre como trabalhar, né, o feminismo na sala de aula, e também um link muito legal da Porvir, que diz 6 formas de discutir gênero na sala de aula. Eu achei muito bacana. E um desses exemplos de trabalho, de maneiras de discutir isso, é discutindo biografias de mulheres. Sim. Então, eu achei interessante que nessa sugestão aí do Porvir, fala pra você falar, por exemplo, da Malala, da Anne Frank, da Madre Teresa, Joana d'Arc, mas também falar de pessoas da sua comunidade, pessoas do cotidiano da escola, né, da vida daquela comunidade.
Outra forma também seria, outra sugestão de atividades para discutir o feminismo em sala de aula é também falar um pouquinho sobre padrões de beleza. E esse ponto em particular eu acho extremamente importante. Existe uma pressão muito grande sobre padrões de beleza, principalmente para mulheres. Eu acho que para homens também existe, para rapazes, né, para jovens rapazes também existe um pouquinho disso, mas para mulheres é uma coisa que percorre, acho que talvez toda a vida da mulher, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do corpo de professores lá do Instituto Federal, porque o nosso setor sociopedagógico, né, a galera lá que trabalha lá, as psicólogas, as nossas assistentes sociais, elas são maravilhosas e elas trabalham muito forte isso, porque eu vejo as meninas chegando com uma insegurança absurda. Elas chegam no instituto lá por volta dos 15 anos, que talvez seja um dos ápices desse momento, né, de padrões de beleza, e eu vejo as meninas realmente se libertando de certos padrões, de certos estigmas. Então acho que discutir padrões de beleza é uma coisa bastante interessante, né, Aline? Não, é importantíssimo, porque principalmente na adolescência, né, os meninos e as meninas estão em fase de transição dos corpos, então ensinar para eles e elas que aquilo ali é algo normal, de não hipersexualizar as crianças e os adolescentes, sabe? Eu acho que isso é super importante, valorizar esses adolescentes e essas adolescentes a partir das suas iniciativas e não a partir dos seus corpos, né? Uma outra coisa que a gente nem comentou muito, mas eu acho que também tem a ver com o professor esperar determinados comportamentos de meninos e meninas, sabe? De incentivar a criatividade, incentivar a agressividade em meninos e nas meninas incentivar a docilidade. Eu acho que isso é errado. Você tem que incentivar as crianças e os adolescentes a serem pessoas críticas, a contestar mesmo, sabe? Por mais difícil que isso seja, mas é a partir dessa provocação, desse incentivo, que a gente começa a trazer o verdadeiro sentido da educação, que é promover um cidadão crítico, né? Que possa refutar o que não está dentro da realidade, que possa reclamar que um direito não está sendo atendido, que possa ir atrás dos caminhos para a comunidade dele ter acesso a determinada política pública. Então a gente começa a levar isso também da escola leva da escola para os alunos também levarem para os seus pais, sabe? Eu vejo o tanto que é importante, assim, isso. Eu tenho 2 irmãs pequenas, pequenas mesmo. Eu tenho uma irmã de 10 anos e uma de 2 anos. E aí eu vejo o quanto a minha irmã de 10 anos traz essas coisas da escola. Então, por exemplo, meu pai não bebe mais, quando ela tá por perto e ela sabe que ele vai dirigir, que ela fica enchendo o saco dele. Então, assim, quando eu cortei o meu cabelo, por exemplo, eu ensinei pra ela que o meu cabelo era só um cabelo. E aí, quando ela cortou o cabelo e meu pai foi falar alguma coisa, né? Que você não tá parecendo uma mocinha, ela é só um cabelo. Então, assim, a gente tem que ver que essas coisas refletem também na nossa própria criação e na criação dessas crianças que estão saindo da escola levando ensinamentos para casa. Do mesmo jeito que no projeto Mulheres Inspiradoras, por exemplo, as crianças levaram a partir de leituras da escola para as suas mulheres inspiradoras, né? Para o reconhecimento. Então, eu acho isso muito importante, assim. Bacana, Aline. Acho que a gente tem um montão de coisas para falar ainda, mas o nosso tempo já tá acabando. Então, queria agradecer você que está nos ouvindo e queria mais uma vez te motivar a enviar uma mensagem pra gente contando o seu relato, a sua experiência, motivar a você, coordenador pedagógico, diretor de ensino, diretor acadêmico, a levar essa discussão em grupos de discussões, nas suas reuniões, nos ATPCs da sua escola ou da sua universidade. Acho que é muito importante falar sobre esse assunto, ele é muito presente na nossa sociedade, ter uma discussão
sadia sobre esse tema. Queria também te desafiar a, se for necessário, levar pessoas que possam te ajudar nessa discussão, a orientar essa discussão. A Aline, eu tenho certeza que é uma delas que viaja pelo Brasil inteiro falando sobre esse tema. E, Aline, então, nos ajude a dar o último recado, o último conselho para os nossos assinantes desse episódio, por favor. Eu posso recomendar 3 leituras importantes? Manda bala. Eu queria recomendar 2 livros da Chimamanda, que são livros essenciais para quem quer conhecer sobre feminismo e quem quer ensinar sobre feminismo para outras pessoas. O primeiro livro é o Sejamos Todos Feministas, que é uma palestra que ela deu no TED, que pode ser lido ou pode ser acessado lá no TED. Ela fala sobre essas desconstruções de que uma mulher não pode ser bonita e feminista. Ela, então eu vou ser uma feminista bonita. Uma mulher não pode ser casada e feminista. Mas eu vou ser uma feminista casada, então. Então ela vai começando a falar o que é o feminismo e que todas as coisas que rebatem como argumentos antifeministas, ela traz dizendo que é possível que a mulher seja feminista do jeito que ela quiser ser, desde que ela esteja lutando pela sua emancipação e a emancipação de outras mulheres. E o outro livro que é da mesma autora, que é bem bonito, é Para Educar Crianças Feministas. É outro livrinho bem fininho também, que fala de atitudes que a gente pode ter para educar crianças feministas, e isso não necessariamente nossos filhos e filhas, mas também sobrinhos e sobrinhas, alunos e tudo mais. Então é um pequeno manual de ensinamento prático de como vivenciar o feminismo. E trazendo um pouquinho essa questão dos corpos, né, dos padrões, eu assisti na Netflix essa semana um filme muito, muito bacana que se chama Dumpling. É a história de uma menina que ela é fora dos padrões estéticos dominantes aí, de padrão de beleza dominante, né? Ela é uma menina gordinha que vai se candidatar a um concurso de Miss como forma de protesto. É bem interessante. Vale a pena a gente trazer um pouquinho desse filme para o nosso contexto e a forma como a gente olha para as meninas, especialmente, como corpos, né? Então, para a gente começar a pensar fora da caixinha da menina branca, do cabelo liso, loira, ou do cabelo escuro, liso, mas que existem meninas e mulheres de todos os jeitos, de cabelo curto, de cabelo longo, crespo, encaracolado, liso, e aí vai, né? Branca, negra, e aí vai. São essas 3 recomendações. E eu recomendo demais que, como a gente está dentro de um podcast de educação, que escutem o episódio com a Gina Vieira que eu comentei agora, sobre educação em movimento. E ela fala sobre o projeto das Mulheres Inspiradoras que eu comentei um pouquinho. Ela é uma mulher inspiradora para toda pessoa e especialmente para todo professor. A história dela é uma história muito bonita. E eu faço essa indicação de episódio como uma forma de convite para os ouvintes do Papo de Educador para que conheçam o Olhares. O Olhares é um podcast feminista. Nós falamos sobre feminismo do dia a dia, que ele está dentro de todos os espaços que nós ocupamos como pessoas. Então você vai ouvir falar sobre educação, vai falar sobre questões indígenas, sobre questões quilombolas, vai ouvir falar sobre direitos humanos, vai ouvir falar sobre ginecologia autônoma, sobre violência doméstica e tantos outros assuntos que o feminismo vem discutindo aí desde a primeira onda. Para quem quiser seguir o Olhares, é lá no olhares.com.br, nossos episódios estão lá. Nós também estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes, então é só procurar por Olhares Podcast. E em todas as redes como Olhares Podcast. Para quem quiser seguir meu perfil pessoal no Twitter, eu sou a advogada cansada. Excelente. Todo mundo adora esse nick. Eu nunca mais vou conseguir abandonar ele. Advogada cansada.
Maravilhoso. Obrigado demais, viu, Aline? Foi muito bacana esse papo, foi muito construtivo. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também concorda comigo. E já tem aí desde já o convite para a gente continuar esse assunto e outras nuances e mais um montão de coisas que eu sei que você pode conversar aqui com a gente, viu? Obrigadão por ter aceitado o convite. Um prazer ter você aqui. Obrigada a você, Damiani. Foi um prazer participar do Papo de Educador. Espero que essa nossa conversa seja o início de muitas outras conversas e espero que os ouvintes gostem das informações que nós trouxemos aqui. Obrigado para você também que está até agora nos ouvindo. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos. Pode baixar o episódio e mandar pro WhatsApp, não tem problema. Ou manda o link que é melhor ainda. Manda o link das nossas redes sociais, que vai ser um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Então nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.